E o que é exatamente a síndrome de burnout? Porque hoje em dia está muito em alta, né, a síndrome de burnout. Eu comecei até a fazer uma pós-graduação em burnout, porque chegou o pessoal perguntando, você atende e tudo mais? E eu já cheguei a atender, mas sem me especializar, precisei me aprofundar um pouco mais. Mas as pessoas confundem, muitas vezes, o burnout com um cansaço comum. Então, o que realmente é a síndrome de burnout? Sim. Inclusive, Laísa, você tocar nesse ponto é muito interessante, porque dentro da psicologia, né, a gente vem com aquele viés de que, então a gente pode atender tudo, né? Tudo vai estar dentro do nosso escopo, porque nós somos psicólogos clínicos. Mas a gente precisa, sim, procurar um profissional especializado, justamente, como você comentou, é algo recente, de um ponto de vista acadêmico, de histórico, de intervenção. Sim. Então, já para vocês entenderem o cenário que existe hoje, até de um ponto de vista de tratamento. Tá bom, pessoal? Mas, de uma forma geral, como é que a gente pode falar, né, sobre a síndrome de burnout? A gente entende que hoje, para a maioria das pessoas, os sintomas mais latentes são os que envolvem o cansaço, o desgaste, mas ele não é só isso, até porque o burnout ele não parte daí, como também existe um estigma muito comum de que, então, se eu tô sofrendo, fui acometido ali pela síndrome de burnout, quer dizer que o meu ambiente de trabalho é ruim, o problema está lá. Não. Quando a gente fala de psicopatologia, é sempre importante lembrar que é um conjunto multifatorial. Por mais que quando a gente fala no burnout, sendo uma patologia especificamente ligada à relação de trabalho, não quer dizer que a relação de trabalho seja o ambiente de trabalho. Porque, como a gente falou, a relação vai ser como o sujeito interpreta, lida, absorve aquela experiência, aquele tipo de vivência. Sim. Certo? Então, a síndrome de burnout, como a gente acabou de falar aqui, ela vai ser uma síndrome de esgotamento profissional que vai ser ligada ao trabalho. Os principais sintomas vão ser esse desgaste físico, cognitivo, mas quando a gente pensa no burnout, nós trabalhamos a partir de 3 dimensões diferentes e eu acho que isso traz um destaque muito importante até para a gente ir desmistificando muitas informações que a gente tem por aí hoje. Então, a mais conhecida seria esse ponto da exaustão mesmo. Sim. E outras 2 que são pouco mencionadas, mas que eu acredito também que seja o grande diferencial em relação a, por exemplo, você estar em dúvida, se eu tenho ansiedade, se eu tenho algum outro tipo de patologia, que seria a primeira delas, a despersonalização, que é o cenário de uma pessoa que antes ela tinha uma motivação por esse trabalho, né? Ela enxergava ali como algo valorativo, ela queria estar sempre presente, sendo que depois de um processo de esgotamento, ou quando ela está quase entrando nesse esgotamento, ela começa a ter uma aversão, que também é muito falado na literatura como um cinismo. Sim. Né? A pessoa, ela tenta, de qualquer forma, evitar tudo que represente o trabalho. Então, pode ser o ambiente, as relações, pequenas atividades. Sim. E algo que, às vezes, eu escuto muito na clínica, né? Por exemplo, hoje, a maior parte dos trabalhos, querendo ou não, a gente utiliza tablet, celular, etc. Infelizmente, não são todos os locais de trabalho que separam, né? Pedem para o colaborador utilizar o pessoal. E a pessoa fala, nossa, Flávia, chega um momento do meu dia que eu não aguento mais olhar para o celular. Que as pessoas da minha família estão tentando falar comigo, mas só de eu ouvir a notificação do WhatsApp, eu já me sinto tenso. E sem contar que não tem mais aquele limite do que é o trabalho e o que é o meu tempo livre. Exatamente. O que é o meu tempo de descanso. Eu estou em casa e daqui a pouco o celular está tocando. E é o meu chefe. E as pessoas não sabem que você não tem obrigação de responder se você não está no seu horário de trabalho, né? Exatamente. Mas fica aqui. Ai, meu Deus, se eu não responder? E se eu não responder? Não, você chamar a atenção. Então me dá aqui, deixa eu responder logo. E vai 24 horas vivendo em prol daquele trabalho. Chega uma hora que você não dá conta mais. Exatamente. Ou quando a pessoa também acaba não se colocando nessa situação, né? Porque nós vamos ter diferentes perfis ao abordar o burnout, né? Como a gente falou, existem pessoas que realmente vão ser acometidas ali unicamente pelo tipo de cultura. Sim. E elas se sentem pressionadas a corresponder àquilo. Ou pessoas também que, inclusive, por já terem passado por diferentes culturas de trabalho que pregavam esse tipo de conduta, elas entendem aquilo ali como ser a maneira de mostrar serviço, Sim. né? Ser
a única forma de demonstrar interesse, comprometimento pelo trabalho e acabam atravessando o limite de outras pessoas, né? A gente vê bastante isso até em estruturas de liderança. Sim. Muitas vezes, que não deixam de ser colaboradores também. Exato. Né? Mas sendo, então, essa segunda dimensão aí do burnout, que seria a parte do cinismo, um outro ponto que eu gosto de falar sobre isso também é que muitas vezes essa evitação, ela é uma própria tentativa da nossa mente de evitar o estresse. Porque quando a gente fala sobre definições de burnout também, a gente já sabe que hoje o burnout ele se desenvolve a partir de um estresse crônico que não foi manejado corretamente. O que seria isso? Para a gente falar de burnout, tem que explicar sobre estresse também, né? E que o próprio estresse... Até porque é uma linha tênue. Exatamente. Senão, você vai confundir o estresse com o burnout e são coisas separadas, diferentes. Exatamente. Até na nossa linha de tratamento da psicologia, Sim. são manejos diferentes que a gente faz, né? Mas o estresse, pessoal, acaba que ele também existem muitos estigmas, né? Hoje em dia, se você perguntar para uma pessoa, o estresse é bom ou ruim? Com certeza ela vai falar que é ruim. Sim. Nossa, eu não aguento mais, eu fico estressada a maior parte do tempo. Mas, na prática, o estresse nada mais é do que uma estrutura adaptativa que o nosso corpo desenvolveu ao longo dos anos para nos avisar quando estamos diante de algo novo, diante de algo ameaçador. E se a gente olhar para o nosso dia a dia, coisas novas que acontecem. Sempre está acontecendo uma coisa nova. Exato. Então, de certa forma, o estresse ele faz parte do nosso dia a dia. O que muda? Como nós lidamos com ele. Né? Que seriam aí esses recursos de enfrentamento. Agora, entendido, né? Estresse faz parte da vida. Quando a gente pensa, por exemplo, na própria condição do trabalho. O trabalho, ele sempre vai ser um ambiente estressante. Você pode estar no melhor local, com a cultura organizacional mais alinhada, mais ética. Ainda vai ser estressante porque é algo que exige ação, movimento, exige você estar sempre resolvendo algum tipo de problema. Qual é o trabalho que a gente tem que não serve para resolver um problema ou nosso ou de outras pessoas? Se não tiver que resolver um problema, você tá trabalhando errado. Exatamente. Não tá trabalhando direito. E acho muito interessante, né, a gente abrir essa pauta para entender também, pessoal, que como é que a nossa mente funciona, né? A nossa mente ela vai funcionar a partir de padrões. Sabe por que é difícil a gente começar a fazer algo novo? Por que é difícil, às vezes, a gente ser constante? Porque a nossa mente, ela busca comodidade. Ela quer o que ela já conhece, o que ela já experienciou. Então, de certa forma, por isso que a mudança é estressante. Porque é como se todo um padrão de pensamento tivesse que ser mudado para processar aquela mudança que está acontecendo com a gente. Olha como é que a nossa mente está trabalhando. Exatamente. Né? Mesmo sem a gente perceber. Então, recapitulando, né? Quando a gente pensa no trabalho, sempre vai ser uma dinâmica estressante naturalmente para o nosso corpo. Sendo que quando que deixa, então, de ser um estresse normal, vamos colocar assim, para um estresse bom e para um estresse ruim. Um estresse bom seria aquele que te traz um movimento. Pessoas, né, que têm um propósito na carreira, geralmente elas costumam comentar que se sentem muito motivadas a partir de novos desafios. Sim. Assim como existem tipos de personalidade que, Flávia, o que me motiva é saber que eu chego no meu trabalho e eu vou trabalhar numa rotina, um trabalho mais operacional, que não preciso me expor a tantas pessoas. Então, o estresse ser bom ou ruim depende muito da nossa personalidade e como isso se correlaciona com o nosso trabalho também. Sim, eu atendo gente que fala assim, eu já não aguento mais a minha rotina, eu preciso mudar. Tem até uma paciente minha que fala assim, Laísa, já bateu 2 anos que eu tô nesse emprego, eu preciso de outro. E eu falei assim, como assim? Você vai ficar pulando de 2 em 2 anos de emprego? Ela falou, porque quando eu fico nessa rotina por muito tempo, eu já começo a me sentir mal. Então, ela já tá procurando outro emprego porque já bateu 2 anos. Sim. E muito interessante você falar sobre isso, até abordando sobre perspectiva de carreira no geral, né? Porque nós somos acometidos por uma ideia de padrão, de que para você ter uma carreira de sucesso, você tem que ficar pelo menos 5 anos numa empresa, porque senão você é mal visto. Será? Será que vale a pena continuar num lugar que você não está sendo mais provocado a aprender, a se desenvolver? Já ficou a mesmice. Você faz tudo sempre do mesmo jeito, todos os dias, e já tem 5 anos que você tá nessa. Exatamente. Então, já é um ponto para a gente refletir, pessoal, sobre diferentes nuances que vão acompanhando como a gente percebe o nosso trabalho, a nossa carreira. Mas foi bom você destacar esse ponto da paciente para a gente ter esse exemplo, que existem pessoas que realmente se motivam a partir de mudanças. Então, isso, muito possivelmente, não vai ser um ponto estressor para ela. Exatamente. Mas podem existir outros. Tem pessoas que não vão querer essa mudança tão repentina. Prefere passar 10 anos num lugar
e não ter que encarar uma mudança de emprego, por exemplo. Conhecer novas pessoas é estressante. Exatamente. Tem gente que tem muita facilidade de chegar, de fazer amizade, de conversar. Tá na fila de banco, consegue puxar um papo. E tem gente que você fala assim, nossa, mas é tão antipática. Não é que ela é antipática, mas é porque aquele é o jeito dela. Ela não consegue tão naturalmente... Sim. ter relações com outras pessoas. Então, mudar de emprego para ela vai ser uma coisa terrível, fim do mundo. Exatamente. Você vê, às vezes pode não ser nem só pela atividade, pela competência técnica dela, mas pela parte da sociabilidade. Exato. Então, mais uma vez, a gente percebe como falar de trabalho vai envolver diferentes frentes, né? Até justamente sobre o estresse. E então, voltando para esse ponto, né? No caso, pessoal, para vocês entenderem, o estresse bom vai ser aquele que te motiva para uma ação ao seu favor. Que ele te traz um certo movimento. Essa tomada de atitude, que é como a gente falou, que é a essência dele. Te preparar para algo novo que vai acontecer. Sim. O estresse ruim, que seria o ruim, quando que ele começa a acontecer? Geralmente ele começa ali a partir ou de um estresse bom, ou de um estresse que desde o início ali você já identificou uma certa dificuldade de manejar. E você acaba vivenciando essa experiência de forma recorrente e não encontra recursos para lidar com ela. Às vezes é um processo gradativo, porque de início você até consegue mensurar. Ah, eu tentei isso aqui e tudo mais, deu certo. Quando a gente fala mensurar estresse, recurso de estresse, pode ser algo muito singelo. Por exemplo, vou pegar o exemplo que você trouxe da sua paciente. Sim. Nossa, para mim, pensar na possibilidade de estar com outras pessoas, ter que me relacionar, ter que me expor, já me gera uma certa ansiedade. Mas o que eu faço? Eu pratico uma respiração diafragmática. E aí já vai uma técnica que você pode dar, ó, toma nota Exatamente. do que você pode fazer. E essa respiração diafragmática, inicialmente, para ela, ajudou a regular a ansiedade e tudo mais. Sendo que o que acontece? A respiração diafragmática, ela focou no sintoma. E não no problema em si. Exatamente. Aí é que vem a questão da terapia. A primeira pessoa que eu atendi que estava sofrendo com burnout, ela já chegou para mim afastada do trabalho, já no ápice da coisa, afastada do trabalho, sendo medicada, e o neurologista falou, você precisa de terapia. E ela veio, mas assim, sem entender muito o porquê da terapia. E eu falei para ela, eu já tô medicada, mas ele falou para procurar terapia, então tá. E eu falei assim, porque uma coisa não vai anular a outra. Sim. A medicação ela vai tratar do sintoma. A terapia vai pegar o problema em si e resolver, né? A terapia não vai conseguir resolver o problema se o sintoma estiver muito ali aparente. Então, a gente precisa da medicação. Então, é uma coisa que vai completando a outra, né? E ali a gente conseguiu ter um avanço. Hoje, graças a Deus, ela está até de alta já. Já está bem, retornou para o trabalho.